Em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 15 até o verso de número 23. Nós não daremos continuidade à exposição de Marcos nesta noite, mas farei a exposição especialmente neste dia, neste domingo, de Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 23. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus mais uma vez. Nosso Senhor, peço-te, Pai, que neste momento, que a Tua palavra é aberta, Senhor, para que seja exposta diante do Teu povo. Que o Senhor me use com graça, com poder, com intrepidez, com ousadia, na proclamação da Tua palavra, Senhor. E como te peço, Pai, sempre, que nada, Senhor, seja um obstáculo na proclamação da Tua palavra, mas que a Tua palavra seja proclamada livremente. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado somente através da proclamação da Tua palavra. E aqueles que aqui estão possam, Senhor, ser pelo Senhor edificados, fortalecidos, alimentados, encorajados, animados pelo Senhor através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, este texto de Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 23, é um texto que fala sobre a Igreja de Cristo, bem como sobre o fundamento e o cabeça glorioso da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Este livro, meus irmãos, e esta sessão que nós acabamos de ler, nos revela uma doutrina gloriosa e nos revela também a glória e o privilégio e a bênção que é poder ser chamado de Igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para esta sessão que acabei de ler, nós encontramos aqui, de modo particular, neste trecho que acabamos de ler, a oração de um homem, servo do Senhor, o apóstolo Paulo, alguém que nutria um grande amor por Deus, alguém que nutria um grande amor pelo Senhor Jesus Cristo, alguém que nutria um grande amor pela Santíssima Trindade, vai se revelar também como alguém que tem um grande amor pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja por quem Cristo derramou o seu próprio sangue. E nós encontramos, meus irmãos, a demonstração do amor deste homem, deste servo do Senhor, pela Igreja de Cristo, em particular aqui, pela Igreja de Éfeso, quando ele ora por esta igreja. É interessante, meus irmãos, esta sessão que acabamos de ler trata-se da oração do apóstolo Paulo
pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então, meus irmãos, oferece esta carta a esta igreja, demonstrando assim coisas tão gloriosas sobre a verdade de Cristo, da salvação e da igreja. Mesmo estando o apóstolo Paulo encarcerado. Sim, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Mas isto não o impediu de escrever coisas maravilhosas e de revelar diante daquela igreja o que ele mais aspira, o que ele mais desejava para aquela igreja ali. Poderíamos dizer, meus irmãos, aqui está o desejo do Senhor que inspirou o apóstolo Paulo para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. As palavras que nós encontramos aqui são o desejo do Senhor, Cristo, o cabeça da igreja, para a sua igreja. É o desejo dele para a igreja presbiteriana Boas Novas. Nós encontraremos aqui a revelação desta coisa gloriosa, deste desejo glorioso, através das palavras do apóstolo Paulo, servo do Senhor. E então, meus irmãos, aqui, nós nos deparamos com ações de graças e súplicas. Oração, dividida basicamente em duas partes do apóstolo Paulo. Ações de graças pela igreja e súplicas pela igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante nós notarmos isto, meus irmãos. E o texto então começa dizendo o seguinte, no versículo de número 15: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, para que ele possa dizer, tendo ouvido, ele certamente recebeu notícias de alguém. Alguém foi até o apóstolo Paulo, onde ele estava aprisionado, e falou acerca da igreja de Éfeso. E o apóstolo, então, ao ouvir isto, ele vai se encher de alegria. Mas como nos diz o início do texto, antes dele se alegrar simplesmente pelo que ele ouviu, o apóstolo Paulo, ele vai dar graças a Deus, porque esta igreja, ela foi uma igreja que foi alvo de uma obra grandiosa, a chamada obra da redenção. Nós encontramos a obra da redenção feita pelo nosso Deus Trino, quando nós contemplamos o capítulo 1 ainda, do versículo 3 até o versículo 3, onde o apóstolo Paulo vai dizer que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então vai nos mostrar essa obra tão grande, tão maravilhosa, quando nós vemos aqui Deus o Pai, aquele então que vai escolher, vai eleger, desde antes da fundação do mundo, homens e mulheres para a salvação. Bendito este Deus e Pai que escolhe no mundo perverso pessoas para que pertençam a si. E então depois ele vai nos apresentar a verdade de que aqueles que foram eleitos por Deus o Pai foram alvo da obra redentora de Cristo. Foi por estes que Cristo morreu. E ele vai dizer então, aqueles que o Pai escolheu, por estes Cristo morreu na cruz, derramando o seu sangue para a salvação dos verdadeiros filhos de Deus. E então ele conclui apresentando que o Espírito Santo de Deus é aquele que vai aplicar a bendita obra da redenção de Cristo no coração daqueles que o Pai escolheu desde antes da fundação do mundo.
Nós contemplamos aqui, meus irmãos, a gloriosa obra da redenção, não feita somente pelo Pai, não feita somente pelo Filho, não feita somente pelo Espírito Santo, mas a obra gloriosa da redenção que é feita sempre pelo Deus Trino, que age em favor daqueles que estavam perdidos, mas que são alvo do seu grande amor. Por isso, também eu, o apóstolo Paulo vai dizer, ele dá graças pelo louvor, pela graça que os irmãos daquela igreja haviam recebido na salvação em Cristo, mas ele então continua também dando graças ao Senhor por mais algumas coisas que ele ouviu falar acerca desta igreja. O texto nos diz, ainda versículo de número 15, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor. Veja a notícia que ele recebeu. Ele sabe que este evangelho foi proclamado, sabe que o evangelho foi proclamado àquela igreja. Ele fez isto. Ele sabe, e então ele sabe que essas pessoas foram alvo do Senhor Jesus Cristo na salvação. Mas ele se alegra e ele vai mais à frente dar graças a Deus. Por quê? Porque estas pessoas possuem fé no Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo, meus irmãos, realmente identifica no meio deles é a obra de Cristo. Ele está certo, meus irmãos, de que os irmãos da igreja de Éfeso possuem uma fé genuína em Cristo Jesus, o Salvador comum deles. Ele está certo disto. Ele ouviu isto. Ele crê e abraça aquilo que ele ouviu acerca destes irmãos com muita sinceridade e com muita verdade. Certo, estas pessoas realmente creem no Senhor Jesus Cristo. E por que razão, meus irmãos, ele pode ter certeza de que aquelas pessoas realmente creram no Senhor Jesus Cristo? Porque a fé genuína, meus irmãos, ela é evidenciada na prática. A fé genuína, ela nunca pode ser separada da prática. A fé genuína, ela sempre carrega o amor como uma evidência de uma verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. E foi justamente isto que o apóstolo Paulo ouviu acerca desta igreja. É que ela não somente possuía fé no Senhor Jesus Cristo, mas o texto nos dirá, e o amor para com todos os santos. Vejam só, a igreja de Éfeso, cada irmão, eles possuíam um amor verdadeiro, sincero, uns pelos outros, um amor pelos santos do Senhor. Um amor verdadeiro uns pelos outros, certamente demonstrado não somente em palavras, mas também no serviço. Porque o amor, ele é muito mais serviço do que simplesmente palavras. O amor é muito mais serviço do que simplesmente sentimentos. O amor, ele é revelado. E para então que este amor seja revelado e esta notícia chega aos ouvidos do apóstolo Paulo, isso certamente estava sendo nutrido com muita beleza naquela igreja. E que coisa maravilhosa, meus irmãos, nós contemplarmos esta realidade. E esta realidade, meus irmãos, é o que deveria existir em toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda igreja de Cristo deve manifestar isto. Aqui, com certeza, nesta igreja. Eu não somente tive a graça de ouvir quando estava para vir para cá, mas de contemplar a realidade de que se trata de uma igreja que há irmãos que possuem uma verdadeira fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja de pessoas que verdadeiramente procuram e que realmente
creem em Cristo como seu único Salvador nesta vida. E como é bom, meus irmãos, poder contemplar a realidade de que isto tem sido evidenciado na vida de muitos. Quando há uma demonstração verdadeira de amor uns para com os outros. Meus irmãos, isso é evidência de fé genuína. Isso é evidência de fé genuína em Cristo. O amor pelos nossos irmãos, ele deve existir e existe. E por que razão? Porque possuímos Cristo como objeto da nossa fé. Se alguém não ama o seu irmão, se alguém não se esforça para servir ao seu irmão em amor, isto pode ser uma prova de que esta pessoa não possui uma fé genuína. Por essa razão, deve existir em nosso meio, meus irmãos, um verdadeiro amor pelos que estão ao nosso redor, um verdadeiro amor pelos santos. Ainda mais quando nós sabemos que eles são irmãos nossos. Ainda mais quando sabemos que eles têm a fé no mesmo Cristo que nós temos. Ainda mais quando nós sabemos que eles peregrinam conosco para a glória. Como não amar aqueles que são amados pelo próprio Deus? Como não amar aqueles que são amados pelo próprio Cristo? Devemos, portanto, demonstrar e a nossa fé e a demonstração da nossa fé está também quando nós amamos uns aos outros. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus por isso. Ele vai louvar o Senhor por estas coisas tão maravilhosas evidenciadas nesta igreja. É isto que ele nos diz no versículo de número 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Meus irmãos, o apóstolo, ele não está satisfeito em guardar este amor e estas informações para ele mesmo. Ele quer expressar isto para a igreja de Cristo. Ele quer que os irmãos daquela igreja saibam que ele possui uma grande gratidão no coração a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele não consegue fazer algo diferente senão expressar isto em palavras ao próprio Deus. O único que pode ouvir as nossas orações e o único que realmente é digno de receber todo o louvor e todas as ações de graças por todas as coisas boas que acontecem nesta vida. Porque todas estas coisas são fruto da sua misericórdia e do seu amor para com cada um de nós. E notem, meus irmãos, ele não deu graças numa ocasião e cessou. O texto nos diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso revela que ele orava, dando graças a Deus continuamente pela igreja de Cristo. Vejam como o apóstolo Paulo realmente era alguém grato a Deus pela igreja de Cristo. Ele era grato pela igreja de Éfeso. E é interessante, meus irmãos, nós notarmos isto, que ele dá graça incessantemente. E ele não dá graças incessantemente a Deus por uma igreja perfeita, não. Porque não existe igreja perfeita. A igreja de Éfeso era uma igreja que havia pecadores. Havia pecado na igreja. Havia coisas para o apóstolo Paulo tratar. Ele vai nos revelar isto durante a carta
que ele escreveu à igreja de Éfeso. Tem coisas para ser tratadas ali. Não há perfeição naquela igreja. Mas é interessante, meus irmãos, que o apóstolo ele não vai começar criticando. Ele não vai tentar então, olha, eu vou falar para vocês aqui sobre os problemas de vocês. Não! Ele mesmo estando diante desta igreja imperfeita, ele não consegue deixar de dar graças a Deus pela igreja. Ele não está querendo enfatizar os problemas, porque é como se ele visse a realidade de que a bênção do Senhor é muito maior e muito tem sido evidenciada na vida daqueles irmãos. Há muito mais razões para dar graças do que para lamentar. A realidade, meus irmãos, de que há igrejas imperfeitas é uma realidade. Mas nós devemos estar empenhados no louvor e dando graças a Deus por isso. Eu, como pastor desta igreja, devo dar graças a Deus pela Igreja Presbiteriana Boas Novas. Dar graças porque se trata de uma igreja perfeita? Não, meus irmãos. A partir do momento que pessoas se vincularam a esta igreja, ela passou a ser imperfeita. A partir do momento que vocês, meus irmãos, pisarão nesta igreja, aqueles que serão recebidos oficialmente como membros desta igreja, a igreja é imperfeita. Não existe igreja perfeita neste mundo. E a razão é porque nós estamos dentro dela. Do menor ao maior, do pastor ao presbítero e os diáconos, muitos, todos, pecadores imperfeitos que formam a igreja imperfeita. Esta é a realidade da nossa igreja aqui. Mas o que é que nós devemos fazer? Devemos louvar ao Senhor por esta igreja ainda que imperfeita. Será que nós não temos louvado e dado graças a Deus diariamente pela graça que nós temos tido de servir ao Senhor aqui? Será que nós temos dado graças a Deus pelo privilégio que nós temos de servir uns aos outros aqui nesta igreja? Será que nós temos dado graças ao Senhor pelos santos de Deus que nesta igreja se reúnem? Será que nós temos dado graças a Deus pelo privilégio que nós temos tido, domingo após domingo, manhã e noite, de prestarmos culto ao nosso Deus juntos, como o povo de Deus, o povo da aliança reunidos? Meus irmãos, poderíamos passar a noite falando sobre todas as graças, as bênçãos e os privilégios que o Senhor nos tem concedido na igreja. E devemos dar graças por isso. Meu irmão, você tem dado graças pela igreja de Cristo? Nós devemos nos empenhar neste dever. Se você não tem agradecido por esta igreja, você deve passar a agradecer. Porque o fato de sermos igreja do Senhor Jesus Cristo é uma grande bênção e um verdadeiro privilégio, um privilégio muito grande que o Senhor nos concede a graça de desfrutarmos. O apóstolo, meus irmãos, ele dá graças a Deus. E o texto nos diz, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja só, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não somente dá graças a Deus. Ele não somente louva, que é como nós devemos começar a oração ao nosso Senhor sobre esta questão, dando graças a Ele primeiramente, mas também rogando. Ele vai pedir pela igreja. Ele vai orar por ela. Por cada irmão. Do que tem problemas, aquele que não tem.
dos que estão envolvidos com pecado, aqueles que não estão. Orando pelos que têm pouco conhecimento e pelos que têm conhecimento abundante. Orando pelo pobre, orando pelo rico, ele ora por toda a igreja, ele roga por todos. É isto que ele nos diz. Isto deve me ensinar como pastor e deve ensinar a cada um de nós como membros da Igreja de Cristo o dever que nós temos, meus irmãos, de não somente dar graças, mas orar uns pelos outros. Orar ao Senhor, dobrando os nossos joelhos e pedindo ao Senhor que Ele escute as nossas orações em favor do seu povo. Será que você, além de dar graças, você também tem dedicado tempo na oração pelo povo de Deus? Será que na sua agenda, será que no seu caderninho de oração, você tem separado um espaço ali, Igreja Presbiteriana Boas Novas? Meus irmãos, nós deveríamos estar empenhados nisto também. Como é importante que oremos pela Igreja de Cristo, como é importante que oremos uns pelos outros. Não podemos ser egoístas não, meus irmãos. Não podemos orar simplesmente pelos nossos próprios desejos. Não podemos orar simplesmente pelos nossos planos. Não podemos orar simplesmente pelos nossos negócios, pelo nosso bem e crescimento nos negócios financeiros ou espirituais. Devemos nos envolver e nos engajar na oração pelos nossos irmãos em Cristo. E pedindo, meus irmãos, sobretudo, que o Senhor nos abençoe espiritualmente. Este é o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Nós vimos, meus irmãos, até aqui, que o apóstolo Paulo, ele dá graças pela igreja e ele roga. Mas então, qual seria o conteúdo da oração do apóstolo Paulo pela igreja de Cristo? Meus irmãos, aqui nos é apresentado o desejo do Senhor para a igreja de Cristo. E este deve ser o nosso desejo também. Os versos seguintes, meus irmãos, nos mostram o desejo dele nesta oração tão rica. Verso de número 17 nos diz, ele diz no verso anterior, rogo, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É interessante, meus irmãos, o que ele vai dizer, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando aqui sobre o Pai, que como Cristo vai dizer, é vosso Pai e meu Pai, é vosso Deus e o meu Deus. Cristo tem o Deus, o Pai, como o seu Deus, ainda que ele seja Deus tal qual o Pai. E ele então vai dizer para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Meus irmãos, o Pai da glória aqui pode ser entendido como sendo o Pai glorioso. Ele está enfatizando aqui a realidade de que Deus, o Pai, Ele é aquele que possui toda a glória em si mesmo. Ele é glorioso em si mesmo. Ainda que tenhamos o dever de dar glórias a Deus e toda a glória a Ele, Ele é glorioso essencialmente. Este é o nosso Deus e Pai, o Deus glorioso. E então é apresentado o pedido dele. Ele pede que o Senhor conceda à igreja o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meus irmãos, espírito aqui neste texto, ele deveria ser traduzido com a letra maiúscula. Provavelmente na sua Bíblia está a letra minúscula aí, como se fosse espírito comum. Mas a realidade, existem razões para entendermos isto, é que espírito neste texto se refere ao Espírito Santo
de Deus, a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Há razões para sustentarmos isto, e como nos apresenta um estudioso, primeiro ele vai dizer, Paulo escreve, espírito de revelação. Geralmente não associamos revelação com o espírito ou com o estado mental puramente humano. Então, revelação, ela geralmente não está associada ao espírito comum, como o espírito que nós possuímos, ou é fruto de um simples estado mental, não. Quando a Escritura vai falar sobre revelação, geralmente está associada com o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Quanto a espírito de sabedoria, em Isaías capítulo 11, verso 2, nós encontramos algumas palavras que parece que encontram expressão aqui neste texto também. Isaías capítulo 11, verso 2, nós encontramos as seguintes palavras. Isaías capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Percebam que aí o texto está, de fato, com o Espírito em letra maiúscula. E o ponto é o Espírito Santo de Deus quem concede sabedoria para o homem, para os seus eleitos. É o Espírito de Yahvé. Encontramos também, meus irmãos, na Escritura, em terceiro lugar, expressões tais como Espírito de verdade, Espírito de adoção, que também se referem ao Espírito Santo. Em quarto lugar, Efésios é rica em referências à terceira pessoa da Santíssima Trindade, sendo que a presença do Consolador é tão preeminente nesta epístola, podemos muito bem crer que também no presente caso é a ele que Paulo tem em mente. Em quinto lugar, é característico de Paulo que, tendo feito menção de Deus o Pai e de Cristo o Filho, ambos já foram mencionados neste texto. Em seguida, menciona também o Espírito Santo, como nós podemos ver em outras passagens das Escrituras. Então nós entendemos, meus irmãos, que Espírito aqui trata-se do Espírito Santo de Deus. É Ele quem concede à Igreja de Cristo sabedoria e conhecimento. Alguém poderia então perguntar, como assim? Eles receberam o Espírito, mas não foram eles salvos antes? Não já possuem o Espírito em si? Sim, meus irmãos, possuem. Mas o que o apóstolo Paulo está desejando aqui é que estas pessoas sejam mais cheias do Espírito e que do Espírito eles possam receber mais sabedoria e conhecimento. Sabedoria, meus irmãos, e conhecimento são coisas distintas, mas estão conectados. Receber sabedoria de Deus, meus irmãos, é ser por Ele instruído de tal forma que nós possamos ser as pessoas que não possuem somente conhecimento, mas conseguem também discernir as coisas. Sabedoria, ela encontra o seu fundamento no conhecimento. Como em alguma outra ocasião já mencionei, a sabedoria, ela é como que a flor que brota do conhecimento. A sabedoria, então, seria a aplicação do conhecimento que nós possuímos. Então, ele deseja aqui que o Senhor, Deus, o Espírito Santo, conceda a estes irmãos mais sabedoria e conhecimento. Que eles possam ser pessoas que compreendem a vontade de Deus como reveladas nas Escrituras.
Aponta para a ideia de que o Espírito de Deus está dando a esses irmãos, sabedoria e revelando cada vez mais, esse é o desejo do apóstolo, claramente, cada vez mais, de modo mais claro, os mistérios da palavra de Deus. Ele deseja, meus irmãos, que a igreja de Cristo, a igreja em Éfeso, seja uma igreja que conheça mais do Evangelho. Ele deseja, meus irmãos, que o Espírito conceda a estas pessoas mais do conhecimento de Deus. O desejo dele é que esta igreja conheça mais ao Deus que os salvou. Que eles conheçam mais a Deus, ao conhecimento de Deus que nós temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, não há nada melhor que conhecermos mais o nosso Senhor. Não há nada melhor que conhecermos mais e cada vez mais o nosso Deus Trino. E nada melhor do que desejar para a igreja do Senhor Jesus Cristo que eles cresçam cada dia mais no conhecimento dEle. Meus irmãos, este deve ser o meu desejo, este é o meu desejo para a Igreja Presbiteriana Boas Novas. Que vocês, meus irmãos, sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo e que cada dia mais vocês conheçam da revelação de Deus como apresentada a nós na Escritura e que através da Escritura vocês conheçam cada dia mais o nosso Deus Trino. Não posso desejar nada melhor do que isto para você. E o Senhor nos deu aquilo que nós precisamos para conhecê-lo, a Sua palavra. Portanto, meus irmãos, encorajo a vocês, mais do que vocês já fazem diligentemente, leiam mais, pensem mais na Escritura, meditem mais na Escritura, orem, meditem, leiam para que cada dia mais vocês possam conhecer mais deste nosso Deus. Porque, meus irmãos, é o conhecimento deste Deus que nós devemos buscar. E é justamente o conhecimento do nosso Deus Trino que nos conduzirá a uma vida agradável a Ele neste mundo. Como nós lemos em 2 Pedro capítulo 1, o conhecimento do nosso Senhor nos conduz à vida e à piedade. O meu desejo é que vocês conheçam a este Senhor, conheçam a Sua palavra e vivam cada dia mais piedosamente diante do nosso Deus. E que sejam, meus irmãos, eu me incluo nisto, também homens e mulheres mais sábios, que conhecem a verdade e sabem como aplicar esta verdade, que conhecem a verdade de Deus e com sabedoria procuram viver segundo esta verdade. Este é o desejo de Paulo, este certamente é o desejo de todo pastor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o texto não para por aí. Nós temos que andar, senão a exposição vai ficar muito longa. Mas o texto então nos diz, no versículo de número 18 e 19, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Meus irmãos, iluminar os olhos do coração. Poderíamos fazer a seguinte pergunta: quem é que ilumina os olhos dos corações dos homens?
Quem iluminou os olhos dos teus corações, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus quem iluminou os olhos do coração daqueles irmãos da igreja de Éfeso. Foi este mesmo Espírito quem iluminou os olhos do nosso coração. Sim, meus irmãos, os olhos do nosso coração estavam embaçados. Os olhos do nosso coração estavam sujos. Havia sujeira, não conseguíamos enxergar bem. E assim, meus irmãos, Ele deseja e Ele diz: vocês foram iluminados pelo Senhor. O Espírito Santo iluminou os olhos do coração de vocês para que vocês possam enxergar. É como se o Espírito Santo tivesse feito uma cirurgia nos olhos do coração para que pudesse enxergar, assim como nosso irmão Ciderley fez uma cirurgia nos olhos para poder enxergar melhor. Mas aqui se trata, meus irmãos, de enxergar muito mais do que simplesmente enxergar as coisas deste mundo. Como nossos olhos podem contemplar a criação, o mundo e ver bem, é muito bom. Mas os olhos dos nossos corações foram iluminados para que possamos enxergar coisas muito mais gloriosas do que aquilo que nossos olhos carnais podem contemplar. E Ele vai nos apresentar 3 coisas. Ele deseja que eles consigam enxergar 3 coisas. É o que nós encontramos, meus irmãos, na palavra em Efésios capítulo 2, capítulo 1, ele vai nos dizer assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Meus irmãos, a esperança do seu chamamento. Chamamento, meus irmãos, aqui aponta para a vocação eficaz do Senhor. O Senhor, Ele é aquele que nos chama. Ele nos chama com aquilo que nós chamamos de vocação externa, é aquilo que nós como pastores conseguimos fazer, é anunciar a palavra e chamar os homens à fé e ao arrependimento externamente. Mas o Espírito que ilumina o coração, os olhos do nosso coração, é o Espírito que age e faz com que nós sejamos chamados eficazmente. É o Espírito quem nos vivifica, é o Espírito quem nos regenera, é o Espírito quem nos dá nova vida, e foi exatamente isso que Ele fez pela igreja em Éfeso. E é exatamente isto, que foi exatamente isto que Ele fez pelos irmãos da igreja, desta igreja. E é exatamente isto que Ele fará com todos os eleitos de Deus. Eficazmente serão chamados. E nós, meus irmãos, que fomos chamados eficazmente por Ele, temos um chamado maravilhoso neste mundo. Temos um chamado maravilhoso neste mundo de vivermos para o nosso Senhor. Nós que fomos alvo da graça deste Deus em nos salvar. Nós podemos nos agarrar à esperança do nosso chamamento, de um chamamento que foi eficaz, que nos garante não somente nova vida, mas nos concede também um novo modo de vida neste mundo. Este é o chamamento, a esperança do seu chamamento.
Mas não somente isto, meus irmãos, o texto vai dizer riqueza da glória de sua herança nos santos. Não se trata, meus irmãos, simplesmente aqui de algo que recebemos. A ideia aqui, meus irmãos, é de algo que nós somos para Cristo. Nós somos a herança de Deus para Cristo. Nós somos entregues a Cristo como presente de Deus para Ele, o nosso noivo. Nós somos a herança, não é simplesmente que nós receberemos uma herança, não é simplesmente que uma herança nos é aguardada, mas é que nós somos a herança de Deus, o Pai, para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado. E nós somos como igreja entregues a Ele. O teu noivo, igreja, é Cristo. O teu noivo, igreja, é Cristo. Somos a herança dEle. Mas é verdade também, meus irmãos, que há uma herança para nós. Nós que fomos salvos por Deus, nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, temos uma herança na glória. E uma herança que é incorruptível. Uma herança que traça, não corrói, que nada destrói e que nos é aguardada. E que nós podemos estar certos de que nós desfrutaremos desta herança. Porque se fomos salvos por Cristo, estamos unidos a Cristo, somos herdeiros juntamente com Cristo. Nada nos arrebatará, nada tomará esta herança que nós temos. Que não nos será dada em parte, que não será dada uma parte para um filho, uma parte para outro filho, uma parte para um membro da igreja, outra parte para outro membro da igreja, mas uma herança que será dada completamente a todos aqueles que foram salvos pelo Senhor, a todos aqueles que são membros da igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que são o povo eleito de Deus. Essa é a herança que nós aguardamos na vinda de Cristo. Esta é a herança que nós aguardamos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma outra coisa, meus irmãos, é que Paulo deseja é que nós enxerguemos a suprema grandeza do seu poder. E é interessante, meus irmãos, o texto ele vai usar 4 palavras diferentes no texto grego para falar sobre poder. 4 palavras distintas para falar sobre isto. E o ponto que ele quer enfatizar é o seguinte: a plenitude no poder de Deus. Aponta para a plenitude e certeza do poder do nosso Deus. A intenção aqui não é simplesmente descrever em palavras o poder de Deus. Meus irmãos, quando ele vai falar sobre poder, ele está falando que, segundo a força do seu poder, aponta para a ideia de que Deus tem nos dado, segundo o seu poder, tudo aquilo que Ele deseja nos dar para o bem da sua igreja. E que, segundo o seu poder absoluto, Ele tem nos dado energia, poder para seguirmos junto a Cristo. É o poder que Ele exerceu em nós. É o poder que Ele exerce em nós. Como escreveu um pastor escocês, David Dixon, para que pudessem saber
que era necessário para a conversão de uma pessoa e sua regeneração e capacitação com fé e outras graças salvadoras, um poder tão grande quanto o poder necessário para trazer à vida uma pessoa morta e sepultada. Foi este poder que foi exercido em nós. Em segundo lugar, para que os irmãos daquela igreja pudessem saber que foi exatamente o mesmo poder, que o mesmo poder foi exercido na nossa conversão e na ressurreição de Cristo. E para que pudessem entender que não foi menos fácil para Deus trazer à existência todas as outras coisas que pertencem ao aperfeiçoamento de nossa salvação do que realizar os particulares já mencionados. O poder, meus irmãos, que foi exercido sobre nós na nossa bendita salvação, no nosso bendito chamamento, foi o mesmo poder que foi exercido para ressuscitar o nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos. É isso que ele vai querer dizer. E ele vai enfatizar esta realidade. Versículo de número 20 nos diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Vejam só, ele diz, meus irmãos, que Deus exerceu este poder. E o fato de que Deus ressuscitou Cristo, meus irmãos, deve nos conduzir a entender que Ele tem poder para fazer tudo acontecer em favor da sua igreja. É isto que Ele quer nos fazer entender. Que o poder imenso que Ele exerceu para ressuscitar a Cristo dos mortos é o poder que Ele usa em favor da igreja. Ele usa em nosso favor. E uma coisa, meus irmãos, que nós podemos ter certeza é que esse poder de Deus não falha. Este poder do nosso Deus não falha, como não falhou para levar Cristo da morte. Mas não somente isto. Esse poder de Deus foi exercido não somente para levantar Cristo da sepultura, mas também para fazer Cristo se assentar à sua direita nos céus. Porque, como diz o verso de número 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Meus irmãos, o Cristo que foi sepultado, sendo ali humilhado, foi o Cristo que por Deus, segundo o seu poder, foi exaltado. Ele ressuscitou dos mortos e está assentado à direita de Deus. Cristo governa tudo. Cristo está acima de tudo e de todos. Como escreveu, meus irmãos, alguns estudiosos, comentando o breve catecismo de Westminster, eles vão falar sobre o que é chamado de reinado essencial e reinado mediador de Deus. Falando sobre esse Cristo que reina. E então ele faz a seguinte pergunta: quão multiforme é o reinado de Jesus? A resposta: ele é duplo. Seu reinado essencial e seu reinado mediador. Outra pergunta: o que é seu reinado essencial? Resposta: é aquele poder absoluto e supremo que ele tem sobre todas as criaturas no céu e na terra, essencial e naturalmente, como Deus igual ao Pai. O seu domínio, o seu reino domina
sobre tudo, como nos diz o Salmo de número 103, verso 19. Então o reino essencial de Deus é o reino que Ele tem simplesmente pelo fato de ser Deus. E então ele faz outra pergunta. O que é seu reinado mediador? É aquele poder e autoridade soberanos na igreja e sobre a igreja, que são dados a Ele, Cristo, como mediador. Meus irmãos, o governo ou reinado mediador de Deus, de Cristo, está diretamente ligado à igreja. Esse reinado, meus irmãos, ele se estende aos confins da terra, sim, mas tem a igreja como seu foco particular. Como um teólogo presbiteriano do século XIX, Robert Dabney, explicou, a igreja é o domínio imediato de Jesus. Seus membros são seus cidadãos. E para o benefício deles, dos membros, os poderes dele são todos dirigidos. Vejam só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O poder que Deus exerceu para ressuscitar Cristo dos mortos é o poder que Cristo, como o nosso mediador, como o rei mediador, exerce em favor da sua igreja, pela sua igreja. Cristo, meus irmãos, então nos é apresentado como aquele que é o rei sobre a igreja de Cristo, sobre a sua igreja, sendo ele o cabeça. E então, como escreveu Dixon, todos os nossos inimigos, o diabo, os ímpios do mundo, os perseguidores, os hereges, os impostores, o poder do pecado em nós, prisões, exílios e todos os tipos de morte estão sob os pés de Cristo, para que Ele possa condená-los e dispor deles para o nosso bem e colocá-los sob os nossos pés. Cristo é designado cabeça sobre todas as coisas na igreja, ou seja, o Pai lhe entregou o total poder e a administração de todas as coisas, para que somente Ele fosse a cabeça da Igreja Universal. Para quê? Para a iluminação da Igreja e de todos os seus membros, para a vivificação, estimulando neles todos os deveres espirituais e a preservação da vida espiritual, pela presença e operação imediatas de seu Espírito em toda a Igreja e seus vários membros. Portanto, a menos que vocês duvidem da sabedoria, a menos que vocês duvidem do poder, a menos que vocês duvidem da fidelidade do seu cabeça em seu ofício, vocês devem ser fortalecidos na fé por causa destes benefícios que nós temos em Cristo. Devemos ter a nossa fé fortalecida, porque todo o poder Ele exerce em favor da sua igreja. Meus irmãos, Cristo, Ele é exaltado acima de tudo e de todos, mas é interessante que o texto nos diz, e foi dado à igreja. Vejam que coisa impressionante, meus irmãos. Cristo como aquele que reina sobre absolutamente tudo. E então a palavra nos diz, e foi dado à igreja. Cristo sendo nos dado, meus irmãos, como aquele que é o nosso bendito cabeça. Não o Papa. O Papa não é o cabeça da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo governa a igreja. Cristo está unido à igreja.
A igreja foi dada, Cristo foi dado à igreja, mas Cristo também pertence a nós. Que coisa maravilhosa sabermos disto, meu irmão. Que coisa maravilhosa sabermos disso, meus irmãos. Cristo é o nosso cabeça e nós somos o quê? O verso 23 e último nos diz sobre a igreja. Ele vai dizer, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, nós somos a plenitude. A plenitude. É interessante, é como se nós, como corpo, fizéssemos de Cristo pleno. Isso pode soar estranho aos nossos ouvidos. Como assim? Cristo, Ele é pleno. Cristo, inclusive, enche a todas as coisas. Mas, meus irmãos, é exatamente isto que o texto está querendo nos ensinar. Dele, de Cristo, como o portador da plenitude divina, fluem poderes vitais para a igreja, de modo que se pode dizer que Ele a enche, e isto é fato. Mas aqui em Efésios capítulo 1, verso 23, a igreja como corpo de Cristo é sua plenitude e ela assim é enchida por sua poderosa operação. E nós precisamos de Cristo para que possamos ser plenos. É Ele quem enche, é Ele quem dá. Mas como Calvino nos diz, comentando este texto, esta é a mais elevada honra da igreja, que até que Ele se una a nós, Ele está falando de Cristo, o Filho de Deus se considera, em certa medida, imperfeito. Que consolo para nós sabermos que enquanto não estivermos em Sua presença, Ele não possui todos os elementos constitutivos ou que Ele deseja ser considerado como completo. Em termos bem simples, meus irmãos, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, e a cabeça é incompleta sem o corpo e vice-versa. Cada um dos santos que será salvo constitui a plenitude de Cristo. Se faltasse uma ovelha no rebanho, Cristo, o bom pastor, não estaria cheio, mas vazio. Quando nós consideramos que Cristo é o cabeça e nós o seu corpo, nós concluímos, ele só pode ser completo quando nós estamos unidos a Ele. Como escreveu William Hendrickson, no tocante à sua essência divina, Cristo em sentido algum pode depender, nem é possível ser completado pela igreja. Como esposo, porém, ele é incompleto sem a esposa. Como videira, não se pode pensar nele sem os ramos. Como pastor, não se pode vê-lo sem suas ovelhas. E assim também como cabeça, ele encontra sua plena expressão em seu corpo, a igreja, que somos nós. Vejam a glória que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, nós somos colocados. Cristo não é completo sem nós. Nós não somos completos sem Cristo, o nosso cabeça. Maravilhoso, meus irmãos, sabermos disto. Maravilhoso, meus irmãos, nós sabermos disso. E, meus irmãos, é deste Cristo, que é o nosso cabeça, que nós recebemos os maiores benefícios que nós podemos receber. É dele, tudo fluindo dele, deste Cristo, que é o nosso Senhor, que reina sobre o seu povo. É desse Cristo que nós recebemos todas as bênçãos, é nele que nós somos agraciados,
É Ele quem nos purifica, é Ele quem nos modela, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem nos prepara, é Ele quem nos dá tudo aquilo que a Igreja de Cristo precisa. Como escreveu um puritano chamado Richard Sibbes, o óleo que era derramado na cabeça de Arão escorria pela sua barba, descia para a gola de suas vestes. As piores partes das suas vestes eram ungidas com esse óleo. Da mesma forma, a graça do Espírito de Deus derramada sobre a nossa cabeça, tendo em Cristo nosso sumo sacerdote Arão, escorrem sobre nós todos os tipos de cristãos, até mesmo as golas, os cristãos mais fracos e baixos. Cada um tem graça por graça. Todos nós participamos do óleo da unção do Arão espiritual, nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Meus irmãos, que privilégio é pertencer à Igreja de Cristo. Que privilégio é ser a noiva amada de Cristo. Saibam de uma coisa, meus irmãos, vocês como igreja são alvo do amor do Senhor Jesus. Cristo, Ele ama todo o seu povo. Meu irmão e minha irmã, não é bom saber que somos alvo do amor de Cristo? Como é bom, meus irmãos, nós entendermos isto. E aqueles que se vinculam, aqueles que estão unidos a esta igreja, devem estar certos. Vocês são alvo deste amor e dos cuidados paternais de Deus e dos cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso fazer parte do santo povo de Deus. E vocês fazem parte dele. Conheço esta igreja há pouco tempo, mas o suficiente. Sei da fé que possuem em Cristo e do amor que vocês têm uns pelos outros. E desejo, meus irmãos, para a Igreja Presbiteriana Boas Novas, o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deseja é que vocês conheçam ao Senhor, que vivam para o Senhor, que se apeguem às verdadeiras promessas de Deus reveladas na Escritura e que sejam, por este Deus, que é o nosso cabeça, sempre abençoados e fortalecidos neste nosso bendito Senhor. Eu acho que nada melhor do que isto eu posso desejar para a Igreja de Cristo e para a Igreja Presbiteriana Boas Novas. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nosso Deus, Tu és o cabeça, Tu és o nosso Deus e Cristo é o cabeça da igreja. E como é bom, Pai, sabermos que nós somos membros desta igreja e como é bom sabermos, Senhor, que nós somos alvo dos Teus desejos mais maravilhosos. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja de modo que nós possamos conhecer mais ao Senhor, conhecer mais da Tua palavra. Vivifica-nos e dá-nos, Pai, a viva esperança no Senhor. E enche, Pai, o nosso coração com alegria de sabermos que somos alvo do Teu amor, que somos alvo do amor de Cristo, o nosso noivo. Ó Senhor, ensina-nos a amar mais a Cristo, ensina-nos a buscar mais a Cristo, ensina-nos a nos deleitarmos mais no Senhor, a nos deleitarmos mais no nosso Deus Trino.
Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela graça que temos de pertencer à Igreja de Cristo. Te louvamos por isto, Pai, e te damos graças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação da palavra do nosso Deus. Nós cantaremos ao nosso Senhor o hino Grande Amor de Deus, hino de número 42 do nosso inário. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil tentar, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar. Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vade amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. Pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós agora passaremos para a ocasião em que nós receberemos irmãos em Cristo por profissão de fé, batismo, e teremos a graça também de ver batismo não somente de adulto, mas também de crianças no culto público que nós prestamos ao nosso Senhor. E é uma alegria, meus irmãos, nós chegarmos a este momento tão importante na caminhada dos crentes, tão importante e tão especial para a Igreja Presbiteriana Boas Novas, é de termos irmãos que já caminham conosco há um bom tempo, mas que hoje, oficialmente,
estarão se unindo à igreja visível do nosso Senhor Jesus Cristo, agora publicamente. E gostaria então de, primeiramente, como mencionei, chamar aqui à frente aqueles irmãos que serão que farão primeiramente a sua profissão de fé. Então chamarei aqui os irmãos pelo nome. Quero chamar aqui à frente o nosso irmão Enos Botelho Silva, a nossa irmã Gisele Alves Timóteo Pereira Silva, também o nosso irmão José Fernandes Sobrinho da Silva, Belinha Marinho da Silva, Jefferson Marinho da Silva, Jéssica Gabriele Marinho da Silva, Severino Gabriel Marinho da Silva. Também quero chamar Francisco Justino da Silva, Dona Maria Euseni Botelho Silva, Sara Botelho Silva, João Daniel Botelho Silva. Também os nossos irmãos Ciderley Nascimento de Souza Rocha, Maria Eliene Pereira Souza, bem como os nossos irmãos Rubem Lima Oliveira e Geovana da Silva Trivelato Oliveira, aqui à frente, e também a nossa irmã Vanusa da Silva e Silva. Meus irmãos, estes são irmãos nossos que há 2 semanas aproximadamente, foram ouvidos pelo conselho da nossa igreja, composto por mim, o presbítero Tiago, bem como o presbítero Raimundo, o presbítero Zoênio e o pastor Isaías. E nós tivemos a graça de, reunidos na barragem, tivemos a oportunidade de ouvirmos estes irmãos e de conversarmos com eles e de vermos a disposição, o interesse sincero deles em se tornar membros oficialmente da nossa igreja, da igreja presbiteriana. E graças ao nosso Senhor, após avaliação e entrevista, todos os irmãos eles foram aprovados para isto e estão aqui devidamente prontos para fazer a pública profissão de fé diante do Senhor e diante da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui estão os nomes, meus irmãos, de todos esses irmãos, como mencionei, chamando-os até aqui à frente. E esses são irmãos que foram batizados anteriormente em outras igrejas, e então, por essa razão, eles serão recebidos apenas por profissão de fé, com exceção da nossa irmã Vanusa, que fará profissão de fé e também será batizada aqui diante da igreja, neste culto público ao nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também ensina: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 10. Visto como pela graça de Deus vos achais resolvidos a unir-vos aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a vossa fé,
exorto-vos a que respondais com sinceridade às perguntas que passo a fazer-vos. Então todos responderão juntos. Credes em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Credes que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua Igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Confessais que fostes concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede? Estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados, para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? E prometeis mais que, como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às suas autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Então, meus irmãos, nós passamos então a algumas instruções. A profissão de fé e as solenes promessas que acabeis de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam que em uma aliança entre vós e Deus, na qual Ele promete ser o vosso único Deus, e prometeis pertencer-lhe. No batismo, que alguns de vós tiveram o privilégio de receber, e que alguns agora, um em particular, receberá, Deus vos dá um penhor desta santa aliança. A água do batismo não pode lavar os vossos corpos, e muito menos as vossas almas. E é um símbolo, por isso, deveis entender claramente a sua significação. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser de nossa parte um meio de professar a sua religião e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Então, nós oraremos agora, invocando a Deus a graça para acompanhar o sacramento do batismo que vai ser aplicado à nossa irmã Vanusa da Silva e Silva neste momento. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, peço-te, Senhor, que o Senhor, que é o Deus, o nosso eterno e onipotente Deus, que o Senhor, Pai, que deve ser louvado e nós te louvamos pela promessa de perdão e santificação que nos fazes pela morte de Cristo, teu bendito Filho. E te rogamos que confirmes e seles estas graças a Vanusa, a nossa irmã, que aqui será batizada.
a fim de que ela receba o sacramento de iniciação em sua entrada à Igreja de Cristo, o Santo Batismo. E que ela possa, Senhor, se consagrar a Ti. E recebe, Pai, ela debaixo da Tua proteção. Ser o seu Deus e Salvador. Perdoa-lhe, Senhor, os seus pecados e santifica ela pelo seu Santo Espírito. E acompanha, Senhor, com a Tua bênção, o sacramento do batismo que lhe vai ser ministrado em Teu nome, batizando ela, Senhor, Tu mesmo com o batismo. Tudo isto te pedimos pela mediação de Cristo, nosso Senhor, do nosso Senhor. Amém. Quero chamar então a nossa irmã Vanusa e o presbítero Tiago para que possa me ajudar também com a água que será despejada sobre a cabeça da nossa irmã Vanusa da Silva e Silva. Vanusa da Silva e Silva. Eu, ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor mais uma vez. Nosso bendito Deus e nosso Senhor, nós, Pai, como Teu povo, te damos graças, Pai, porque neste dia e nesta ocasião, o Senhor graciosamente concedeu à Tua Igreja a graça de recebermos, Pai, por profissão de fé, bem como profissão de fé e batismo, irmãos que sinceramente creem no Senhor Jesus Cristo e que buscam viver uma vida de piedade diante de Ti. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem unido a Tua Igreja, estes irmãos. E te damos graças, Senhor, pela oportunidade de que agora, oficialmente, juntos, caminharmos para as regiões celestiais onde o Senhor habita. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de caminhar juntos. E te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a estes irmãos que fizeram profissão de fé, bem como a Vanusa, que fez profissão de fé e batismo, a que com a Tua graça, Senhor, eles possam caminhar nos Teus caminhos retamente, diligentemente, vivendo todos os dias para a glória do Teu nome, bem como servindo a Tua Igreja no amor sincero pelos santos que aqui congregam. Abençoa, Senhor, a Tua Igreja e mais uma vez nós Te louvamos por isto, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho, o nosso Senhor. Amém. Amém. Os irmãos que fizeram a profissão de fé, bem como Vanusa, que fez profissão de fé e batismo, podem se assentar, com exceção dos irmãos que apresentarão os filhos para batismo. Então, podem ficar aqui ao meu lado com os filhos, todos aqueles que serão apresentados para o batismo. Aqui, meus irmãos, nós temos os nossos irmãos apresentando os seus filhos para o batismo. E nós temos aqui os nossos irmãos, a Enos, a Gisele, nosso irmão Sobrinho e Bela, Rubem e Giovana, que apresentarão os seus filhos para que recebam publicamente o selo do pacto, através do batismo infantil, como nos orienta a Escritura Sagrada. E como foi feito também com aqueles que fizeram a sua profissão de fé, nós temos algumas palavras também acerca daqueles que serão admitidos por batismo
na nossa igreja. Acha-se aqui, meus irmãos, presente crianças para ser batizadas. E os pais, eles apresentam as suas crianças diante do púlpito, diante da igreja, diante do ministro. E nós, então, passamos para as seguintes instruções. O batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual há aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o Deus de sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude deste pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, com quem na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. E agora que Deus vos concede o grande privilégio de lhes dedicardes estes vossos filhos, exorto-vos a que declareis a vossa fé e reconheçais solenemente os deveres que tendes para com Deus e para com a sua igreja em referência a estas crianças, respondendo sinceramente as seguintes perguntas. Mais uma vez, dirigidas agora aos pais, que mais uma vez devem responder, representando os seus filhos. Creres em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Credes no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Prometeis que, se o Senhor Deus for servido conservar a vida destes vossos filhos até a idade da razão, a vez de instruí-los na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? Prometeis ensinar-lhe a ler, para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servi-lhe vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião, e esforçar-vos por todos os meios designados por Deus
para criá-lo na disciplina e correção do Senhor? Prometeis ler com eles a Bíblia e trazê-los à igreja com assiduidade, ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Então, meus irmãos, nós agora mais uma vez oraremos ao nosso Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre o sacramento que será ministrado sobre as crianças. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos o nome, ó Deus, pela promessa que o Senhor nos faz de seres o nosso Deus, bem como o Deus dos filhos do pacto. E agora te pedimos, Pai, que o Senhor confirme a tua promessa em referência a estas crianças que aqui te são apresentadas. Nós, Senhor, dedicamos a Ti e oferecemos a Ti, pedindo, Senhor, que recebas debaixo da Tua proteção e sejas o seu Deus e o Salvador delas. Regenera, Senhor, estas crianças, santifica, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e faze que quando elas chegarem ao uso da razão, Te conheça e adore como o único e verdadeiro Deus, Salvador, e Te glorifique por todos os dias de sua vida. Incorpora, ó Senhor, estas crianças na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenham parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão como membros de seu corpo. Serve-te, Senhor, de dar a tua bênção para acompanhar o sacramento do batismo, que lhes vai ser ministrado em teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor, é que nós oramos. Amém. Então, queremos então chamar para o batismo o nosso querido Davi Alves Pereira Silva. Davi Alves Pereira Silva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também a nossa querida irmã Josiane Marinho da Silva. Josiane Marinho da Silva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso Isaac Trivelato Oliveira. Isaac Trivelato Oliveira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Josué Trivelato Oliveira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também Felipe Trivelato Oliveira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Jamile Trivelato Oliveira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Deus, dando graças ao nosso Senhor por esta bendita ocasião em que nós tivemos a graça de batizar tanto um adulto como crianças que são filhos da aliança. Oremos ao nosso bendito Senhor mais uma vez. Senhor, graças te damos, Pai, pela bênção de entendermos, segundo a Tua palavra, que aqueles que são filhos do pacto, aqueles que são filhos dos crentes, eles devem receber o sinal e selo do pacto da graça. E o sinal e selo é o batismo
que é feito com água, derramado sobre a cabeça daqueles que serão batizados, revelando assim que eles pertencem ao teu povo, que são membros do pacto e que devem, portanto, receber o sinal deste pacto que o Senhor fez com a tua igreja. E, ó Senhor, nosso coração se alegra grandemente por contemplarmos isto e por vermos, Senhor, a verdade de que o teu pacto, ele permanece em vigor e que é renovado, Senhor, todas as vezes que nós contemplamos pessoas sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rogo a Ti, Senhor, que o Senhor seja com estes irmãos, com os pais, com Enos, com Gisele, com Sobrinho, com Bela, com Rubem, com Giovana, que eles possam, Pai, ser diligentes no pastoreio, na instrução, na condução destas crianças. Que eles possam diligentemente ensinar a elas como viver piedosamente, ensinar a ler a Tua palavra, a amar o Senhor, a amar o Teu dia, a amar o culto público ao Senhor. Ó Senhor, abençoa estes irmãos com a Tua graça e capacita-os para este dever, Pai, tão maravilhoso. E também, Senhor, ser com estas crianças, que na ocasião oportuna, Senhor, eles possam, mais à frente, professar publicamente a fé deles em Cristo, diante do Senhor, diante da Tua igreja. Isto, Senhor, será uma grande alegria para nós, uma grande alegria para o Teu povo, não somente para os seus pais, mas para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Rogo, Senhor, a Tua bênção sobre eles e, mais uma vez, sobre todos aqueles que hoje se tornaram membros oficialmente desta igreja, que juntos possamos caminhar neste mundo para a glória do Senhor e para o benefício do Teu povo. Te louvamos por isto, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, é uma maravilha e uma bênção do nosso Senhor nós experimentarmos disto e vermos irmãos se vinculando a nós. E saibam, estas crianças que foram recebidas em nosso meio, elas devem ser consideradas pelos que são mais velhos, os homens, os adultos, como se fossem seus filhos. Deve ser recebido por aqueles que são crianças ou jovens aqui, mais velhos que estas crianças que foram recebidas como seus irmãos. Vocês têm também agora, nós como membros da igreja e vocês, outras crianças mais velhas que estas, o dever também de cuidar delas, o dever também de caminhar com elas, o dever também de se juntar a elas, o dever também de encorajá-las nesta nossa caminhada. Eles são hoje aqui membros desta igreja, membros não comungantes da igreja de Cristo e temos agora um dever com eles também. É um dever meu como pastor e um dever de toda a igreja de Cristo também no comprometimento com estas crianças, nesta caminhada que nós faremos juntos aqui, a partir de agora, oficialmente. E é uma alegria poder contemplar isto e ver a bondade do Senhor sendo derramada pela igreja na igreja presbiteriana Boas Novas. Louvado seja o nome do nosso Senhor por sua graça derramada sobre nós. Amém. Então agora, meus irmãos, eu quero convidá-los a se colocarem em pé mais uma vez, para que possamos cantar ao nosso Deus o cântico de despedida. Cantaremos ao nosso Senhor o Salmo de número 149b.